Em 1982, um dos maiores e mais misteriosos casos de envenenamento nos Estados Unidos abalou a confiança do público em uma das marcas mais confiáveis do país. Tylenol, o que era para ser um simples analgésico, logo se transformou em um pesadelo. À medida em que uma série de mortes inexplicáveis começaram a acontecer em Chicago, pessoas comuns de todas as idades começaram a sucumbir a uma substância letal, cianeto, presente em cápsulas do medicamento. 29 de setembro de 1982. O caso começa com Mary Kellerman, uma menina de 12 anos de Elk Grove Village, que sofreu uma morte súbita. Mary havia tomado uma cápsula de Tylenol para aliviar uma simples dor de garganta. Pouco tempo depois de tomar o medicamento, ela foi encontrada morta em sua casa. Inicialmente, os médicos acreditavam que ela havia morrido devido a um ataque cardíaco ou outra condição médica. No mesmo dia, Adam Janus, um homem de 27 anos, morre repentinamente em Schaumburg. Ele havia ingerido o medicamento Tylenol para aliviar uma dor de cabeça. Sua morte foi atribuída a um ataque cardíaco, até que as investigações apontaram para algo mais sinistro. Depois de sua morte, sua esposa Teresa Janus, de 19 anos, e seu irmão Stanley Janus, de 25, também tomaram cápsulas de Tylenol que tinham sido compradas no mesmo lote e morreram em um curto período. A morte em sequência de 3 pessoas da mesma família gerou suspeitas sobre o que estava acontecendo. As autoridades não acreditaram que as mortes eram coincidências, uma vez que as cápsulas de Tylenol eram amplamente consumidas e não causavam esse tipo de reação normalmente. 30 de setembro. As investigações começaram a ligar as mortes a uma possível adulteração dos frascos de Tylenol. Após a autópsia de Mary Kellerman, foi confirmado que ela havia morrido por envenenamento com cianeto, uma substância extremamente letal. Esse foi o primeiro indício claro de que o medicamento havia sido adulterado. No dia 1º de outubro, a polícia começa a investigar em grande escala e descobriu que mais pessoas estavam morrendo após ingerir Tylenol. Mary Reiner, uma mulher de 27 anos, morre em Arlington Heights depois de tomar uma cápsula de Tylenol para uma dor de cabeça. Ela morreu de envenenamento por cianeto, assim como as outras vítimas. No dia 5 de outubro, a última vítima conhecida durante os primeiros dias da investigação é Paula Prince, uma mulher de 35 anos que morre em Chicago após ingerir uma cápsula de Tylenol do mesmo lote. Ela era uma executiva que não sabia das mortes anteriores. As autoridades confirmaram que ela também foi vítima de envenenamento por cianeto. A quantidade de vítimas e a natureza dos envenenamentos aumentaram o pânico. Não se sabia ainda o número exato de cápsulas adulteradas, mas as investigações começaram a mostrar que as cápsulas de Tylenol haviam sido envenenadas deliberadamente em diversos pontos de venda. No dia 6 de outubro, a Johnson & Johnson, fabricante do Tylenol, reage com rapidez e eficiência diante da crise. A empresa emitiu um recall nacional de todos os frascos de Tylenol no país. Aproximadamente 31 milhões de frascos de Tylenol foram retirados das prateleiras, o que representava uma quantia de 100 milhões de dólares em produtos. No dia 10, a empresa implementa uma campanha publicitária para tranquilizar o público. Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que um recall de medicamentos foi realizado em uma escala tão grande, e foi a resposta mais eficaz para restaurar a confiança dos consumidores. No entanto, as investigações continuaram e o pânico aumentou, com muitas pessoas deixando de comprar e consumir Tylenol e outros medicamentos de venda livre. As autoridades, incluindo o FBI, começaram a investigar os locais de venda e as distribuidoras de Tylenol, em busca de pistas sobre o responsável pelos envenenamentos. O caso foi marcado por diversas teorias e pistas falsas, o que dificultava a investigação. James William Lewis tornou-se o principal suspeito. Lewis era um homem de 35 anos que morava em Nova York. Em 1983, Lewis foi preso por extorsão depois de enviar uma carta a Johnson & Johnson exigindo $1 milhão para interromper os envenenamentos. A carta dizia: "O envenenamento continuará até que o dinheiro seja pago." Ele foi preso por extorsão, mas embora fosse uma figura central no caso, não foi capaz de ser vinculado diretamente aos envenenamentos. Ele continuava a negar qualquer envolvimento com os assassinatos. Em 1983, Lewis foi condenado por extorsão, mas não por envenenamento. O caso contra ele nunca se solidificou e a investigação não encontrou evidências que provassem que ele tivesse adulterado as cápsulas de Tylenol com cianeto. Até hoje, ele continua sendo um suspeito em potencial, mas sem provas suficientes para acusá-lo diretamente. Teorias de copycat. Durante a investigação, surgiram teorias de que o caso original dos envenenamentos poderiam ter inspirado outras pessoas a imitar o crime.
Em outros estados do país, houve relatos de incidentes semelhantes, mas nenhum deles foi diretamente vinculado ao caso de Chicago. No entanto, esses casos acabaram sendo descartados, pois não haviam evidência suficiente para considerá-los parte do mesmo padrão de crimes. O FBI também investigou se o envenenamento havia sido cometido por alguém que trabalhava na indústria farmacêutica ou na distribuição de medicamentos, já que o cianeto é uma substância extremamente difícil de ser adquirida sem algum conhecimento técnico ou recursos específicos. No entanto, nenhuma ligação direta com a indústria foi encontrada. O caso dos envenenamentos levou a mudanças significativas na forma como os medicamentos eram vendidos nos Estados Unidos. As autoridades exigiram que as embalagens de medicamentos passassem a ter lacres invioláveis e tampas de segurança, de forma a garantir que os consumidores soubessem se os produtos haviam sido adulterados. O Congresso dos Estados Unidos promulgou a Lei Federal de Segurança de Produtos Consumíveis em 1983, tornando ilegal adulterar produtos com a intenção de causar danos, especialmente de produtos de consumo como medicamentos e alimentos. Os envenenamentos de Tylenol mudaram para sempre a indústria de medicamentos e a forma como as pessoas percebem a segurança dos produtos que consomem. Eles também são lembrados como um dos maiores exemplos de como uma ameaça invisível pode gerar um pânico maciço. Até hoje, o culpado nunca foi identificado, e o caso continua sendo uma sombra misteriosa sobre uma história criminal americana. Esse caso é um exemplo de como uma série de eventos aparentemente desconectados pode se transformar em um dos maiores mistérios da história. Ele não só abalou a confiança do público, mas também forçou uma mudança na regulamentação de produtos e a introdução de medidas de segurança mais rigorosas que se tornaram padrão nas indústrias até hoje. Oi, sei que é um pouco tarde para isso, mas meu nome é Danilo, estou me apresentando. Eu sei que tem muita coisa que eu preciso melhorar ainda no vídeo. Eu sei que não foi todas as partes que meu áudio ficou bom ou minha dicção ficou perfeita, mas pretendo continuar o canal. Eu vou buscar mais casos e trazer para vocês. Esse foi um caso específico que eu achei bem interessante, eu não sabia dele. Eu pesquisei na internet e achei ele interessante de trazer com um primeiro vídeo. Eu vou tentar melhorar meu fone e pretendo continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Se você gostou do vídeo, ficou até aqui, não esqueça de deixar um like, se inscrever talvez, para continuar me ajudando. Muito obrigado.